Disseram-lhe que o pão era a base de uma dieta saudável. Aquela torrada integral todas as manhãs, aquela sanduíche ao almoço, tudo parte de uma alimentação equilibrada, certo? Errado. E se eu lhe dissesse que neste momento, na sua despensa, existe um alimento que está secretamente a acelerar o seu envelhecimento, a destruir o revestimento intestinal e a provocar inflamações tão graves que estão literalmente a encolher o seu cérebro? E o pior é que tem comido isso há décadas, pensando que estava a fazer uma escolha saudável. Aqui está o que ninguém lhe conta. Um estudo inovador de 2024 do American Journal of Clinical Nutrition acompanhou 8.500 adultos com mais de 60 anos durante 5 anos. Os resultados foram devastadores. Os idosos que consumiram certos tipos de pão diariamente apresentaram um aumento de 38% nos marcadores de declínio cognitivo, especificamente proteínas tau, que se acumulam no cérebro durante o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Ainda mais chocante, os seus níveis de proteína C reativa, o principal marcador de inflamação, eram 2,7 vezes mais elevados do que aqueles que evitavam completamente esses pães. Isso não é apenas um número, é o seu corpo literalmente a atacar-se de dentro para fora. Mas há mais. O European Journal of Preventive Cardiology acaba de publicar dados que mostram que tipos específicos de pão aumentam o risco de acidente vascular cerebral em 27% em pessoas com mais de 60 anos. Não por causa das calorias ou dos hidratos de carbono, mas devido a compostos ocultos criados durante o processamento moderno que as artérias envelhecidas simplesmente não conseguem processar. E qual é o pior pão que estamos prestes a revelar? Provavelmente está na sua cozinha agora, comercializado como uma opção saudável, enquanto danifica silenciosamente o revestimento intestinal em mais de 50% em apenas 3 semanas de consumo diário. Pense nisso. O seu sistema digestivo tem funcionado fielmente por 6 décadas ou mais. A produção de enzimas, que era robusta na casa dos 30, diminuiu naturalmente em cerca de 40%. O ácido estomacal, essencial para quebrar proteínas complexas, está agora 30% mais fraco do que era aos 25 anos. Isso não é uma falha, é biologia. Mas a indústria do pão não ajustou os seus produtos para corpos em envelhecimento. Eles ainda estão a fazer pão para metabolismos de 25 anos, enquanto o vendem para sistemas digestivos de 65 anos. Essa incompatibilidade está a destruir a saúde dos idosos a um ritmo alarmante. Comecemos pelo pão que engana milhões de idosos preocupados com a saúde todos os dias. Vê-lo nas prateleiras com aquele aspecto escuro e rústico que grita nutrição e tradição. Mas o pão de centeio moderno é talvez o maior engano em toda a secção de pães. Aquela cor castanha rica que faz lembrar as padarias alemãs antigas? Em 78% das marcas comerciais, ela vem do corante caramelo e do melaço, e não do tradicional processo de cozedura lenta de 24 horas que realmente beneficiaria a sua saúde. Aqui está como o pumpernickel verdadeiro deve ser. Nas padarias tradicionais alemãs, o pumpernickel é cozido a temperaturas abaixo de 250 graus Fahrenheit por 16 a 24 horas. Este processo lento decompõe o ácido fítico, o antinutriente que bloqueia a absorção de minerais, e cria compostos benéficos chamados melanoidinas, que realmente protegem as células dos danos oxidativos. Mas os fabricantes modernos não podem esperar tanto tempo. Eles assam o pão em alta temperatura por 2 horas, adicionam corantes artificiais, enchem-no de xarope de milho e chamam-no de pumpernickel. O Journal of Nutritional Biochemistry publicou descobertas alarmantes em 2023.
os investigadores testaram 47 marcas comerciais de pumpernickel e descobriram que 78% continham xarope de milho com alto teor de frutose como um dos 5 principais ingredientes. Agora, eis porque é que isto é importante especificamente para os idosos. Após os 60 anos, a capacidade do fígado de processar frutose diminui em aproximadamente 35%. Quando se come pão cheio de xarope de milho, essa frutose não é metabolizada adequadamente. Em vez disso, ela desencadeia a formação de produtos finais de glicação avançada, apropriadamente abreviados como AGEs. Esses compostos são como uma cola molecular que adere às proteínas e ao ADN, acelerando o envelhecimento celular em 34% em comparação com os açúcares naturais. O Dr. Marcus Chen, do Centro Médico de Stanford, estudou 1.200 idosos durante 18 meses, medindo os marcadores inflamatórios naqueles que consumiam pão de centeio comercial 3 vezes por semana, em comparação com aqueles que comiam alternativas tradicionais de grãos integrais. O grupo que consumiu pão de centeio apresentou níveis de interleucina 6 2,5 vezes mais elevados. Esse é o marcador inflamatório diretamente ligado a surtos de artrite, declínio cognitivo e eventos cardiovasculares. Mas eis a descoberta que chocou até mesmo os investigadores. Os consumidores de pão de centeio também apresentaram 43% mais acumulação de gordura visceral em torno dos órgãos, apesar de consumirem as mesmas calorias que o grupo de controlo. Se está atualmente a comer pão de centeio, pensando que é uma escolha saudável, preste atenção a estes sintomas: inchaço que piora ao longo do dia, rigidez nas articulações mais intensa pela manhã, confusão mental que diminui ligeiramente após o almoço, mas volta à noite. Isso não é normal com o envelhecimento. São sinais de que o seu corpo está a combater os compostos inflamatórios do pão de centeio falso. A solução não é complicada. Procure pão de centeio alemão autêntico que contenha apenas farinha de centeio, água, sal e fermento natural. O pão de centeio verdadeiro deve pesar como um tijolo e não ter açúcares adicionados. Quando cortado, deve ser tão denso que mal se consiga ver a luz através dele. Qualquer outra coisa é apenas pão branco disfarçado. Passando para outro pão que está a destruir a saúde dos idosos através de um marketing inteligente. Pão multigrãos. O próprio nome soa como garantia nutricional. Vários grãos devem ser melhores do que um, certo? Essa suposição está a custar aos idosos a sua saúde, a sua energia e a sua independência. O termo multigrãos não é regulamentado pela FDA. Os fabricantes podem usar 95% de farinha branca, refinada, polvilhar algumas sementes de gergelim e flocos de aveia, e chamá-lo legalmente de multigrãos. Está a pagar preços elevados por algo que é essencialmente pão branco com decorações. A Universidade Johns Hopkins acaba de concluir um estudo de 3 anos que deve assustar qualquer pessoa com mais de 60 anos que coma pão multigrain. Eles acompanharam 1.200 idosos, monitorizando as suas respostas glicêmicas após comerem diferentes tipos de pão. O grupo que consumiu pão multigrain não apenas apresentou picos mais elevados de açúcar no sangue, como também teve vários picos após uma única refeição. A doutora Patricia Williams, que liderou a investigação, descobriu algo que ninguém esperava. Grãos diferentes são digeridos em ritmos drasticamente diferentes. Quando combinados num pão, eles criam o que ela chama de tempestade glicêmica na corrente sanguínea. Eis o que acontece no seu corpo. O trigo refinado chega primeiro à corrente sanguínea, aumentando a insulina em 15 minutos. Assim que isso se estabiliza, o milho entra em ação com outro pico. Depois, a cevada e, por fim, a aveia. O seu pâncreas de 60 anos, que
que já perdeu cerca de 30% das células beta que produzem insulina, entra em sobrecarga tentando controlar essas ondas. É como pedir a alguém com artrite para tocar piano durante horas. O órgão simplesmente não consegue acompanhar, levando a uma resistência à insulina 41% mais rápida do que o consumo de um único grão. O estudo sobre o envelhecimento de Harvard acrescentou outra dimensão assustadora. Eles mediram os níveis de cortisol ao longo do dia em idosos que comiam pão multigrãos. O cortisol, o principal hormônio do stress, estava 38% mais alto da manhã à noite. A elevação crónica do cortisol não apenas faz com que se sinta estressado. Ela decompõe ativamente o tecido muscular, enfraquece os ossos e suprime a função imunológica. Os participantes do estudo perderam em média 1,1 kg de massa muscular magra ao longo de 6 meses, apesar de não terem alterado os hábitos de exercício físico ou outros fatores alimentares. Mas eis o que torna o pão multigrãos realmente perigoso para os idosos. O processamento requer condicionadores de massa industriais para fazer com que os diferentes grãos se colem uns aos outros. Um dos mais comuns é a azodicarbonamida, o mesmo químico usado para fabricar tapetes de yoga e solas de sapatos. É proibido na Europa, Austrália e Singapura, mas perfeitamente legal no pão americano. No sistema digestivo, a azodicarbonamida decompõe-se em semicarbazida, um composto que perturba a produção hormonal, e tem sido associado à formação de tumores em estudos com animais. O fígado, que já perdeu 25% da sua capacidade de desintoxicação aos 60 anos, não consegue processar eficazmente estas substâncias químicas. A solução é simples, mas requer vigilância. Escolha pães de grão único rotulados como 100% de trigo integral ou 100% de centeio integral. O primeiro ingrediente deve ser sempre integral, seguido do nome do grão. Se quiser variedade, alterne entre diferentes pães integrais ao longo da semana, em vez de misturá-los num único pão. O seu açúcar no sangue estabilizará, a sua energia voltará e aquela fadiga da tarde que atribuía à idade desaparecerá 2 semanas após a mudança. Agora precisamos de falar sobre o pão que está a destruir mais a saúde dos idosos do que qualquer outro, mas que ainda está presente em 73% das despensas americanas. O pão branco de sanduíche. Pode pensar que sabe porque é que é mau, calorias vazias, picos de açúcar no sangue, mas os danos reais são muito mais profundos do que alguém lhe disse. O pão branco não é apenas nutricionalmente vazio. É ativamente tóxico para o corpo envelhecido de formas que o chocariam. O estudo longitudinal de 2024 da Cleveland Clinic acompanhou 3.000 idosos durante 5 anos, medindo não apenas os resultados de saúde, mas também os marcadores biológicos do envelhecimento. Aqueles que comiam pão branco diariamente envelheciam 2,3 anos mais rápido biologicamente do que a sua idade cronológica. Pense nisso. Por cada ano que come pão branco, as suas células envelhecem mais de 2 anos. Os investigadores mediram o comprimento dos telómeros, as capas protetoras do seu ADN que encurtam com a idade. O consumo de pão branco acelerou o encurtamento dos telómeros em 19%, além do envelhecimento normal. Aqui está o mecanismo que está a destruir o seu corpo. O pão branco tem um índice glicêmico de 95, superior ao do açúcar de mesa puro, que é de 65. Quando o consome, a glicose no sangue dispara mais rapidamente do que se comesse doces. Mas ao contrário dos doces, que se comem ocasionalmente, o pão é frequentemente consumido várias vezes ao dia. O seu pâncreas liberta grandes quantidades de insulina para controlar este tsunami de açúcar. Em pessoas com mais de 60 anos, cujas células já estão a tornar-se resistentes à insulina,
isto cria um desastre metabólico. A insulina não consegue empurrar eficazmente a glicose para as células, pelo que esta permanece na corrente sanguínea, glicando proteínas e criando os AGEs que discutimos anteriormente. A doutora Jennifer Martinez, que liderou o estudo da Cleveland Clinic, fez uma descoberta que explica por que tantos idosos se sentem exaustos apesar de dormir bem. O grupo que consumiu pão branco apresentou níveis 67% mais elevados de citocinas inflamatórias na corrente sanguínea. Essas são as substâncias químicas que dizem ao sistema imunológico para atacar. Mas quando estão cronicamente elevadas, elas criam uma inflamação sistémica que faz tudo doer, confunde o pensamento e esgota a energia. Os participantes do estudo descreveram a sensação de estar a andar na melaça o dia inteiro. Mas aqui está o que ninguém fala: a conexão com o brometo. A farinha branca é tratada com bromato de potássio para torná-la mais branca e fofa. O bromato é um oxidante poderoso que compete com o iodo na glândula tireoide. A Associação Americana da Tireoide descobriu que idosos que consumiam pão branco diariamente tinham níveis de hormônio tireoidiano 23% mais baixos do que aqueles que evitavam. A tireoide controla tudo: metabolismo, temperatura corporal, frequência cardíaca, função cognitiva. Quando é suprimida pelo bromato, ganha-se peso apesar de comer menos, sente-se frio quando os outros estão confortáveis e experimenta-se a confusão mental que é atribuída ao envelhecimento, quando na verdade é envenenamento por pão. Os danos agravam-se com o tempo. A falta de fibras no pão branco faz com que ele passe rapidamente pelo sistema digestivo, aumentando o açúcar no sangue sem proporcionar saciedade. Fica com fome novamente em 1 hora, procurando mais pão ou outros carboidratos processados. Esse ciclo, repetido refeição após refeição, esgota o pâncreas, levando ao diabetes tipo 2 em 67% dos consumidores regulares de pão branco com mais de 65 anos. Mas, ao contrário do diabetes genético, isso é totalmente evitável eliminando o pão branco hoje mesmo. Para se libertar, é necessária uma estratégia, porque o pão branco é concebido para ser viciante. O aumento rápido do açúcar no sangue desencadeia a libertação de dopamina, criando uma dependência química genuína. Comece por misturar 75% de pão branco com 25% de pão integral durante uma semana. Depois, passe para 50-50, depois para 25-75, até deixar completamente o pão branco. As suas papilas gustativas precisam de 3 semanas para se reajustar. Durante a transição, adicione umidade aos sanduíches integrais com tomates fatiados, pepinos ou abacate. Mais importante ainda, nunca faça compras com fome, quando a conveniência do pão branco parecer mais atraente. Mas agora chegamos à revelação mais chocante de todas. O pão que está no topo da nossa lista dos piores inimigos dos idosos, comercializado como a opção europeia saudável. O pão de centeio comercial moderno. Não o centeio tradicional que protegeu os nossos antepassados da fome, mas o impostor que domina as prateleiras das lojas de hoje. O que passa por pão de centeio na maioria dos supermercados é, na verdade, 85% de farinha branca com um toque de centeio e corante caramelo para fingir uma aparência saudável. O Centro de Prevenção de Doenças Relacionadas com a Idade da Universidade de Michigan divulgou descobertas devastadoras em 2024 que deveriam ter sido manchetes. O seu estudo, com 5.000 adultos com mais de 60 anos, revelou que os consumidores de pão de centeio comercial tinham níveis 156% mais elevados de produtos finais de glicação avançada na corrente sanguínea. O Dr. Robert Klein, diretor do estudo, explicou que a combinação de farinha de trigo refinada a xarope de milho e aromatizantes artificiais cria uma tempestade perfeita para o envelhecimento acelerado a nível celular. Eis o engano sinistro.
O centeio verdadeiro contém compostos poderosos chamados alquilresorcinóis, que protegem contra o cancro, reduzem a inflamação e apoiam níveis saudáveis de colesterol. O pão de centeio tradicional, fermentado lentamente com culturas de fermento natural, é, na verdade, um dos pães mais saudáveis que se pode comer. Mas as versões comerciais contêm menos de 8% de farinha de centeio verdadeira, o que não é suficiente para proporcionar quaisquer benefícios, mas apenas o suficiente para usar o nome no rótulo. É como chamar água com açúcar e uma gota de sumo de laranja. Os atalhos na fabricação estão a matar os idosos. O pão de centeio verdadeiro requer uma longa fermentação com culturas de fermento natural que decompõem o glúten, criam ácidos benéficos e povoam o pão com probióticos. As fábricas modernas usam leveduras de crescimento rápido e condicionadores químicos de massa para produzir pães em 2 horas, em vez de 24. Isso elimina as bactérias benéficas de que o seu intestino envelhecido precisa desesperadamente, enquanto concentra as proteínas do glúten em bombas inflamatórias. Por falar em intestino, o pão de centeio comercial está a destruir o microbioma, que se torna mais crítico a cada ano que passa. Estudos mostram que apenas 2 fatias por dia reduzem as bactérias benéficas em 43% em 6 semanas. A diversidade do seu microbioma diminui naturalmente em cerca de 25% entre os 60 e os 80 anos. Acrescente o ataque do pão de centeio comercial e ficará com um deserto bacteriano que não consegue digerir adequadamente os alimentos, sintetizar vitaminas ou proteger contra agentes patogénicos. O inchaço, os gases e os movimentos intestinais irregulares que pode atribuir ao envelhecimento são, na verdade, o pedido de ajuda do seu intestino. A estrutura do glúten no centeio falso é particularmente nociva. A fermentação tradicional decompõe o glúten em peptídeos menores e mais digeríveis. Mas o processamento comercial rápido concentra essas proteínas em cadeias inflamatórias compactas. As enzimas digestivas, que diminuíram cerca de 30% desde a meia-idade, não conseguem decompor essas proteínas. As proteínas não digeridas provocam a libertação de zonulina, abrindo as junções apertadas na parede intestinal. Isso é a síndrome do intestino permeável, que permite que toxinas e partículas de alimentos não digeridos entrem na corrente sanguínea, onde provocam respostas autoimunes. Se está a comer centeio comercial pensando que é saudável, pare imediatamente. Procure centeio europeu autêntico em padarias especializadas que utilizam métodos tradicionais. O centeio verdadeiro tem farinha de centeio integral como primeiro ingrediente, utiliza fermentação com fermento natural e contém pelo menos 51% de farinha de centeio, conforme exigido por lei em muitos países europeus. Deve ser denso, ligeiramente azedo e pesado o suficiente para ser usado como peso de porta. Qualquer coisa mais leve é pão branco disfarçado. Agora que expusemos estes 4 desastres alimentares escondidos na prateleira do pão, vamos revelar os pães que podem literalmente salvar a sua vida depois dos 60 anos. Não se trata de alimentos saudáveis da moda ou itens especiais caros. São opções cientificamente comprovadas que funcionam com o seu corpo em envelhecimento, em vez de contra ele. Começando com um pão que a maioria dos idosos nunca ouviu falar, mas que pode revolucionar a sua saúde em poucas semanas. O pão de grãos germinados representa um regresso à forma como os nossos antepassados preparavam os grãos durante milhares de anos antes de o processamento industrial destruir o seu valor nutricional. Quando os grãos germinam, algo notável acontece ao nível celular. A semente pensa que é hora de crescer, então decompõe os seus próprios antinutrientes e transforma os amidos armazenados em nutrientes prontamente disponíveis. Esse processo
que leva dias de monitorização cuidadosa, essencialmente pré-digi. A doutora Sarah Thompson, que liderou a investigação, descobriu algo que explica por que o pão de grãos germinados é tão poderoso para o corpo em envelhecimento. O processo de germinação elimina o ácido fítico, o antinutriente que se liga aos minerais no trato digestivo e impede a absorção. Para idosos com produção naturalmente reduzida de ácido estomacal, isso é revolucionário. O corpo não precisa lutar para extrair nutrientes, deixando mais energia para a cura, imunidade e atividades diárias.